Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Compliance, podcast da Compliance Premier que está aqui para descomplicar o universo do compliance. A gente vai estar sempre falando aqui nos episódios para vocês sobre os temas relacionados à compliance de uma forma a trazer sempre um ponto de vista prático do dia a dia. Eu sou Natália Gopfert, CEO da Compliance Premier e host aqui do Pod Compliance. Sou palestrante e professora dos temas ligados à ética, governança corporativa, compliance, todo esse universo de riscos, tudo isso do mundo de compliance. E a Compliance Premier é uma empresa que trabalha com soluções de integridade para empresas de todos os portes e tamanho, trazendo sempre informações e novidades para vocês. Hoje, a gente está aqui nesse episódio do Pod Compliance com uma convidada muito especial. Mas antes de eu trazer ela aqui e apresentar a vocês, eu quero lembrar todo mundo qual é o nosso esquema de funcionamento aqui. Sempre no primeiro bloco, a gente vai trazer informações sobre o convidado, perguntar sobre a trajetória, conhecer o convidado um pouquinho mais. E no segundo bloco, a gente vai passar para os comentários das notícias da semana. Então, sem mais delongas, vou passar aqui a apresentação da nossa convidada. Vou sempre ler aqui para vocês, porque, afinal, ela tem uma experiência em várias áreas e é muito importante eu trazer tudinho para vocês. A nossa convidada de hoje é a Jaqueline Souza. A Jaque, para os íntimos, porque eu sou íntima, então eu já chamo de Jaque. Ela é advogada formada pela UFRJ, pós-graduada em Direito de Processo do Trabalho, com formação, aqui é o foco, hein, pessoal, num curso de Branding aplicado pelo método Ana Couto, é pós-graduanda em Creator Economy na ESPM, tem uma atuação jurídica no ramo audiovisual e do entretenimento desde 2019, com uma experiência em negociações comerciais, estratégia de marca e em contratos de licenciamento. Vem expandindo a sua atuação principalmente na parte de comercial e branding, nos planejamentos estratégicos e no desenvolvimento de negócios e talentos na economia criativa. Eu quis fazer esse convite à Jaque porque a gente tem visto muitos assuntos de economia criativa e a gente precisa entender isso nesse mundo do compliance. Jaque, muito bem-vinda, obrigada por ter topado vir aqui falar desse tema que todo mundo está descobrindo, mas você já nada de braçada nesse tema. Obrigada por ter topado vir aqui conversar com a gente. Prazer estar aqui. Um prazer enorme estar aqui. Eu digo que eu estou mergulhada nesse universo do direito do entretenimento e do audiovisual desde 2019, por trás das câmeras e dos contratos, e desde o final do ano passado entrei de cabeça na CG Mais Gestão, né? Que é com a Camila, que veio aqui no primeiro episódio, e estou atuando na parte de comercial e branding, e aí por isso eu vi a necessidade de entrar na pós-graduação para entender esse universo da Creator Economy. Ô, Jaque, é muito legal você estar trazendo isso, porque na sua dinâmica ali do dia a dia, você passou dessa parte de contratos, que é o que a gente também quer falar aqui, porque a importância disso justamente, e agora não na frente das câmeras, que hoje você está aqui na frente das câmeras, mas você apoia muito, né, as pessoas, enfim, que estão nas frentes da câmera, e você consegue mostrar a importância de conjugar essa ideia da Creator Economy com esse cuidado necessário que a gente precisa ter, né? Então, acho que foi por isso, pessoal, que eu quis trazer a Jaque para a gente ter essa conversa, porque cada dia mais a gente está vendo, não só no universo do compliance, mas da governança, de riscos, os impactos que isso tem, né? Que as decisões que não são observadas fortemente têm, não só nas marcas, mas no branding da empresa, pessoal e tudo isso, né, Jaque? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você vai falar com as pessoas que estão ali na linha de frente do entretenimento, do audiovisual, na atuação do dia a dia, e você traz essa visão de, tá, mas e o contrato? Não, mas não precisa fazer contrato. É o que eu mais escutei. E, assim, pra mim é o desesperador de tudo isso. Não, e é desesperador porque as pessoas sequer enxergam os riscos, Não, né? exatamente, exatamente. Então, pessoal, vou começar aqui com algumas perguntas que eu separei para a gente trazer aqui e conversar com a Jaque sobre esse tema. Primeira pergunta, Jaque, que eu queria te fazer aqui para a gente começar você pode contar um pouco para a gente como que exatamente a Creator Economy e como isso como que a Creator Economy funciona no Brasil e como isso tem tomado cada vez mais palco e relevância, não só no Brasil, mas no mundo também. Eu digo não, né? Eu tenho aprendido muito que
A Creator Economy sempre existiu, ela sempre esteve ali, só que ela está sendo denominada agora. Agora a denominação do momento é Creator Economy. Mas a Creator Economy é um universo de quem cria conteúdo e quem trabalha com essa parte de influência, de publicidade, trabalha com marcas. E essa expansão cada vez maior desse universo vem justamente da quantidade de dinheiro que circula nesse mercado. Porque a gente está falando de muito dinheiro de publicidade, cada vez mais as marcas entendendo a importância de fomentar. Na verdade, as marcas entendendo cada vez mais que os criadores de conteúdo são a mola propulsora para chegar cada vez mais nos nichos que as marcas querem dialogar. Eu quero só dar um passo atrás aqui, Jaque, porque eu queria te fazer uma pergunta que uma vez você explicou isso para mim de uma forma que, enfim, ficou muito claro para mim, a diferença de influenciador para criador de conteúdo, né? Como que a gente organiza isso? Porque a gente, pelo menos eu, na minha ignorância sobre o tema, e você sabe que eu recorro muito a você quando a gente vai falar sobre esses assuntos, eu tenho a impressão de que é tudo uma coisa. Eu sempre falava, não, gente, não quero ser influenciador. A Ju, do nosso time, ela o tempo inteiro fala pra mim, Natália, você precisa fazer coisas, estar na internet, que você fala super bem e tal, não sei o quê. Ótimo, eu gosto, mas eu não quero ser essa pessoa. Uhum. Aí uma vez você falou pra mim, querida, sinto muito, você não foi? Todo mundo acaba que todo mundo é criador de conteúdo. O que a gente está fazendo aqui, inclusive, é criar conteúdo. A internet, ela virou o meio de comunicação, né? A gente sempre teve televisão, rádio, que era uma unidade falando para o todo. Agora é o todo que está se comunicando. Eu acho que essa é a grande diferença. O influenciador, que sempre sofreu muito preconceito, né? A função, né? A profissão de influenciador sempre sofreu muito preconceito. E hoje em dia as pessoas querem se autodenominar influenciadores. E na realidade, toda profissão, todo profissional que quer se expor, que quer dialogar, você não entrega mais um cartãozinho. Você cria conteúdo. Você se expõe na internet. E acaba que eu não consigo assim separar absolutamente as coisas, porque a partir do momento que você cria conteúdo, você está influenciando pessoas também. Mas o influenciador ali, nu e cru, naquela... Acho que até num passado, a gente pode colocar num passado, ele recebia um pedido da marca, né, vendia aquela publicidade e entregava o conteúdo. O criador de conteúdo hoje não necessariamente ele tá dependendo que uma marca peça para ele falar. Ele quer falar, independente da marca passar um briefing, passar um contrato, qualquer coisa. O criador de conteúdo somos todos nós. Você falando sobre isso, gente, eu fiz um roteiro aqui, mas nessa nossa conversa eu vou perguntando um monte de coisa. Você fez um comentário que para mim faz muita diferença, que a gente quando fala, pelo menos eu, tá? Quando falo da Creator Economy, eu tenho uma ideia de olhar especificamente para a marca, né? Que é quem faz essa conexão. Mas nessa sua última fala agora, me trouxe a observação de que a gente precisa olhar também para o criador de conteúdo, porque ele enfim, demandado pela marca, mas muitas vezes o posicionamento dele também é importante para depois chegar na marca. Sem dúvida. Assim, a gente diz que o criador de conteúdo, ele fazia o meio do caminho ali para, né, o diálogo entre a marca e o consumidor. Aí o influenciador estava ali fazendo... Hoje em dia não mais. O criador de conteúdo, o influenciador, ele, na maioria, várias vezes, ele é a própria marca, inclusive. Porque é um mercado que está crescendo tanto, com tanto dinheiro circulando, que os criadores de conteúdo, eles estão entendendo que eu não preciso que essa pessoa crie o produto para eu ser contratado para conversar, para conversar com os consumidores. Eu mesmo posso criar o produto e vender aquilo. Então, né, você corta essa parte, porque eles ficam com a receita toda ali para eles, né? Então... Me perdi na sua pergunta. Não, a minha pergunta foi no sentido de a gente precisa, por essa Creator Economy, olhar para os dois lados. Porque eu aqui trabalhando com muitas empresas, né? Eu tenho essa ideia e esse viés, até por isso que eu te convidei para vir aqui falar sobre isso com o pessoal, para a gente ter um olhar da marca, o quanto isso impacta. A gente vai falar mais na frente sobre algumas notícias e a gente vai comentar sobre isso, o quanto as marcas, enfim, ao contratarem os criadores de conteúdo, os influenciadores, para poder divulgar a sua marca, eu tenho uma necessidade de, por trabalhar com marcas e empresas,
ter esse cuidado. Sem dúvida. Mas a gente precisa também, enquanto aquela pessoa que é o influenciador, ele também precisa ter um cuidado muito grande com a própria marca para atrair marcas para trabalhar. Sem dúvida, né? Tudo sobre posicionamento, sobre a sua consistência, sobre a sua autenticidade, como você se coloca. E eu acho que dos dois lados. Como o criador de conteúdo se coloca e qual a marca que ele vai atrair com o posicionamento que ele está colocando ali. E a marca. Que criador de conteúdo a marca quer trazer para perto para falar dela? Hoje, mais cedo, eu estava escutando um podcast, tinha um... Eu não lembro agora a função que ele exercia na Nestlé. E ele falando, para cuidar da minha imagem, eu tenho que fazer uma análise reputacional do criador de conteúdo que eu vou chamar para perto de mim. Porque, a depender, ele não faz sentido com a minha marca, ele não faz sentido com os meus valores. E se internamente eu estou aqui com o meu setor de compliance, fazendo tudo acontecer internamente e não cuido com quem vai dialogar com o meu público, eu estou queimando a minha imagem da mesma forma. É isso mesmo. Agora, já pegando, inclusive, o gancho dessa seu último comentário, na sua visão, quais são os principais desafios ali, enfim, jurídicos em termos de compliance que os criadores de conteúdo e as marcas, né, já que a gente está falando dos dois lados aqui, quais são os principais desafios que eles têm ao se relacionarem-se? Como cuidar do impacto reputacional que um pode causar no outro, né? A gente tem, nesse exemplo que você deu, uma empresa contratando um influenciador, mas a gente também tem, por exemplo, um influenciador sendo contratado por, como a gente vê no mundo hoje, muita discussão, por exemplo, as empresas de aposta. Você quer se conectar com esse tipo de empresa? Então, são esses dois lados, né, Jaque? O que você vê para os dois lados? Quais são os principais desafios? Primeiro que nesse mundo de aposta, a oferta financeira é muito alta, né? Uhum. Então, é uma tentação para o criador de conteúdo, para a pessoa que recebe aquela proposta de entender o que vale mais, o meu valor ou o valor que eu estou recebendo. E ali para aquele trabalho que, querendo ou não, a tua imagem vai ficar vinculada àquilo por um bom tempo. Uhum. Isso é inevitável. Mas o que eu mais vejo em relação a... E aí, puxando de tudo que eu trabalho na advocacia e trabalhando com direito do entretenimento, o que eu mais vejo de falta é justamente essa formalização, essa profissionalização desse mercado. Porque eles fazem, na maioria das vezes, né, tudo muito rápido, a demanda é muito rápida, eu preciso daquela publicidade para anteontem. E o contrato? Não existe contrato. Então, como que você vai se preservar e vai preservar a sua imagem se você não tem um contrato? Porque, por exemplo, nos contratos que a gente faz, que os nossos clientes nos ouvem, né, a gente coloca uma cláusula de possibilidade de rescisão daquele contrato em caso de crise. E a gente coloca lá, descreve o que é a crise. Porque se acontece, esses dias mesmo, na minha aula da pós, tinha uma CEO de um festival e ela falando, eu contratei um palestrante dias antes, aconteceu um escândalo. Mas o que eu ia fazer? Aí na hora eu levantei a mão e falei, usa a sua cláusula de rescisão, você não tem uma cláusula de rescisão em caso de crise? Aí ela, é verdade, é porque não tinha contrato. Então assim, eu acho que a grande dor para mim desse mercado é justamente a falta de profissionalização e até que essa questão toda da creator economy é para profissionalizar esse mercado. Mas esse olhar jurídico, ele ainda fica um pouco para trás, eu sinto. Eu acho legal você falar isso, porque essa mesma falta que você sente é que a gente sente falando de compliance para as empresas, assim. As pessoas acham que isso não é necessário. Não. Né? Elas acham que, não preciso fazer isso, não, isso é burocratizar, não vai sair rápido como eu gostaria. São sempre... E aí você vê, a estrutura da coisa é a mesma que eu recebo no compliance que vocês recebem nessa atuação da Creator Economy. E aí eu acho que por trás dessa resposta que você me deu, vem aqui para mim a ausência de formalização, a ausência de cuidado. Isso para mim, ele leva sempre numa palavra aqui que, enfim, eu acho que para esse nosso episódio de hoje vai fazer muito sentido, que é a palavra risco. Porque quando você não formaliza, quando você não bota uma boa cláusula de rescisão, quando você não cuida disso, seja para um lado ou para o outro, para o influenciador ou para a marca, a gente tem esse impacto reputacional. E aí tem o risco que, quando materializado, leva o impacto reputacional.
e aí não tem compliance que resolva nessa situação. Né? Até porque a onda de cancelamento está aí, né? Porque para além disso, né? Já que a gente está falando de um mundo muito digital, a partir do momento que você está relacionado ou a marca com o criador, ou o criador com a marca, que está passando por uma crise que poderia ser evitada, vai dar muito mais trabalho de você resolver aquilo. Muito mais trabalho. E eu digo sempre, né? O trabalho é nosso, no fim das contas. Não são vocês que vão ter o trabalho. É o jurídico, é o compliance. O trabalho fica com essas pessoas. É só, sabe, eu acho que dá a devida importância. Ótimo. Não, sabe, não buscar tô tentando me afastar dessa expressão de jeitinho brasileiro, não, então vou tirar o brasileiro. Não, Mas pode do usar jeitinho, o jeitinho, porque é o isso jeitinho, mesmo. é fugir do jeitinho. Faz do jeito mais demorado e fica mais resguardado que você fica tranquilo. Porque se der problema, porque problemas podem acontecer, crises podem acontecer, polêmicas podem acontecer, pelo menos você tem seu contrato ali para te resguardar. Isso é um mitigador, né? É o Sem mitigador dúvida. do risco, é isso. É você, óbvio, se acontecer um impacto com o contrato ou não, o impacto vai estar ali, mas a partir do momento que você tem o contrato, e isso, pessoal, não é só para Creator Economy, é para todos os níveis que a gente fala quando a gente fala de governança, compliance, disso tudo. Então, não é que o contrato ele vai zerar o risco, até porque eu sempre falo para vocês, não existe risco zero. Se alguém disse para você que existe risco zero, foge porque não é essa a realidade. O risco está lá. Mas quando você tem um contrato desse, você tem um mitigador, você tem uma possibilidade maior de cuidar da crise quando ela acontece. O impacto dessa crise para você vai ser menor se você tiver tudo formalizado, tudo estabilizado. E a gente precisa sair desse lugar da burocracia. A gente precisa enxergar as coisas positivas. E aí eu acho que tanto a gente do compliance quanto vocês que trabalham com a Creator Economy, a gente tem um lugar muito importante que é facilitar com que as coisas aconteçam. E não é, ai meu Deus, alguém chegou aqui, vamos fazer um contrato caótico, burocrático. Não é essa a ideia, pessoal. A ideia é trazer a coisa para a realidade de forma a te dar segurança. Acho que é esse o caminho, né, Sem dúvida. E teve uma outra coisa que eu fiquei pensando mais cedo, que eu não vou deixar de falar, que eu fiquei pensando muito sobre isso, né? A gente está falando... A minha pós, então, ela é completamente olhando para essa profissionalização desse mercado. E cada vez mais criadores de conteúdo fazendo de si um negócio, né? Porque eles entendem que eles são um negócio e profissionalizando esse negócio. E a partir do momento que você profissionaliza esse negócio, eu falei isso para um amigo meu da pós esses dias, que é criador de conteúdo, eu falei, a dica que eu te dou é se profissionalize por inteiro. Tenha um olhar para o jurídico, tenha um olhar, sabe? Cria desde o começo as regras de conduta da sua empresa. Já que você é uma empresa, faz tudo direitinho desde o começo. Porque isso vai mitigar o risco, né? A gente está falando de mitigar risco, né? De entender os riscos. Não que o risco não vai existir, que ele não vai estar ali. Mas pelo menos você sabe onde você está pisando e qual caminho você deve seguir. Eu acho que com esse mapa do tesouro, acho que as coisas ficam muito mais fáceis. Acho que você trouxe esse ponto aí que eu acho que é o caminho, assim. E aí, pegando essa ideia do caminho, eu queria te fazer uma pergunta. Bebe água com tranquilidade. Eu queria te fazer uma pergunta, quais são, assim, olhando para o futuro, né? A gente está falando aqui do que acontece, mas olhando para o futuro, nessa sua perspectiva enfim, dessa Creator Economy sendo formalizada, digamos assim, quais são as tendências que você enxerga para o mercado de criadores de conteúdo e para as empresas que contratam essas pessoas que são criadores de conteúdo e que tipo de preparo, em termos jurídicos, de compliance, de governança, em termos éticos, o que você acha que essas pessoas, como que você acha que essas pessoas podem e precisam se preparar para, essencialmente, se destacar? Você já trouxe um ponto que é formalize a sua empresa. Se você está ali se vendendo, se você é a venda, formalize essa atuação. Acho que você já trouxe esse primeiro ponto. Mas o que mais que você acha que tanto as marcas quanto os criadores de conteúdo, os influenciadores, eles precisam ter um olhar de carinho e de cuidado? Eu acho que eu fico no mesmo ponto, Nath, e eu exploro mais o ponto que eu falei. Cada vez mais se levar mais a sério. E eu acho que dos dois lados, até porque se a gente está falando de um mercado que está em expansão e que, assim, os números que eu vejo são muito altos, cada vez mais as marcas vão investir mais dinheiro em
marketing, em publicidade, em tudo isso. Então, cada vez mais, e nessa setorização toda que tem muito se falado, que a marca vai cada vez mais olhar para o influenciador, para o criador de conteúdo, para o nano, para o pequeno, que está mais nichado. Porque ali a marca consegue falar diretamente com certa classe ali da sociedade. E cada vez mais esses pequenos, eles precisam entender que quando a marca vai dialogar com eles, eles podem aumentar o ticket deles, mostrando justamente que eles são uma empresa bem estruturada e que está olhando para esse risco e para esse valor que ela está se colocando no mercado. Né? Eu acho que é uma outra apresentação que você traz. A gente fala muito com os nossos clientes na CG que a partir do momento que você nos contrata para te empresariar, para gerenciar a tua carreira, você já sobe seu ticket. Já não é você diretamente falando ali, eu aceito permuta, eu aceito qualquer coisa. Não, eu tenho uma empresa estruturada, eu tenho pessoas olhando para mim, eu estou olhando para pessoas, eu estou cuidando de pessoas. E a partir do momento que você sobe, você também começa a escolher com quem você quer trabalhar. Eu ia tocar nesse ponto. Porque eu acho que é isso. É justamente isso. Você não vai, né, sem querer condenar nada nem ninguém, mas você não vai escolher uma bet porque vai te pagar muito caro, porque você sabe o impacto que isso pode causar, né? Eu ia, fugindo um pouco desse ponto da bet, porque eu concordo com você, mas trazendo um outro exemplo que eu vejo, assim, muitas empresas, enfim, até empresas grandes mesmo, que querem trabalhar com algum tipo de influenciador, e aí pegando aqui já um outro viés do nosso trabalho, que é todo o impacto SG que essas empresas vêm fazendo e tudo uma campanha por diversidade, por inclusão. Muitas vezes eu vejo que alguém, né, um influenciador, enfim, uma pessoa se destaca nesse mercado de atuação dele e ele vira praticamente a única pessoa que fala sobre aquele assunto no universo. E às vezes ele nem se encaixa nesse perfil, né? Então, assim, às vezes a gente tem algumas situações e como, o que eu quero trazer aqui como que o influenciador, enfim, a pessoa que está sendo agenciada por vocês, que está tendo a sua carreira cuidada ali, como também é importante esse olhar que vocês trazem, porque vocês conseguem, inclusive, dizer, não é o momento de você fazer isso e da empresa que está contratando, é que eu estou olhando pela empresa, tá? Da empresa que está fazendo esse contrato, como que ela recebe esse não, assim? Às vezes eu fico, nossa, a pessoa fala para mim, Natália, mas ele não quer fazer com a gente. Eu falei, tudo bem, gente, vamos procurar outra pessoa, inclusive mais específica para atender o núcleo de vocês. Exatamente. E eu vejo isso muito nessa pegada SG, porque as empresas estão muito nessa pegada, né, Jaque, de trazer pessoas que falem sobre diversidade, sobre inclusão, sobre, enfim, todos os temas ligados à diversidade e inclusão, e a gente precisa trazer pessoas que não sejam uma única pessoa. Então não dá para a gente falar sobre enfim, negritude, por exemplo, pessoas pretas, a gente não dá para falar isso, agora só vamos falar de Thaís Araújo. Não é disso que a gente está falando, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa buscar outras pessoas. Então, vocês, por o lado dos influenciadores, e a gente, pelo lado das empresas, a gente tem que ter esse cuidado também de fazer esse encaminhamento e levar, porque as coisas andam juntas, pessoal. A gente não pode falar só de compliance, a gente não pode falar desse mercado de entretenimento sem olhar para o lado SG da coisa. Estou tentando fazer essa conexão aqui para mostrar para vocês que isso tudo anda junto. A gente precisa ter um olhar específico, mas abrangente. A empresa é uma só. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, Jaque? Sem dúvida, sem dúvida. E a sua fala me lembrou muito uma palestra que uma vez eu assisti, que a palestrante estava falando como você quer uma empresa que fale de diversidade se a sua empresa não é diversa, né? Como você vai ter alguma autoridade, que é a palavra da Creator Economy, como você vai ter alguma autoridade, alguma autenticidade para falar sobre assuntos que você não sabe falar? E como você, imaginando, né, que você é uma empresa que não tem internamente essa diversidade, como que você não traz essa diversidade para falar dentro da sua empresa? Eu acho que são cuidados, né, que qualquer empresa, tudo bem que a gente tem aí a inteligência artificial chegando para colaborar, mas empresas são feitas de pessoas. São pessoas que fazem negócios.
E pessoas precisam ser olhadas e cuidadas. Eu acho que neste ponto, esse ponto de atenção da compliance, esse olhar todo da compliance, de olhar assédio. Vocês falaram no outro episódio. Assédio sempre existiu. Porque agora veio a palavra do momento ali, mas assédio sempre existiu. A gente vai ter que olhar para isso e como a gente vai lidar com isso. É ter o canal de denúncia, é ter a regra de conduta, é ter tudo isso muito bem estabelecido, porque a empresa né, e a empresa, eu digo, a marca e o criador de conteúdo que está fazendo daquilo um negócio. Você tem que olhar para tudo isso para proteger quem trabalha para você e para mostrar que você está tendo esse cuidado. Eu acho que é isso, assim, a gente consegue... Você, enfim, falou sobre o canal de denúncias, aí já me veio toda essa relação, assim, porque os assuntos não são... enfim, são separados, mas eles, dentro de uma empresa, eles fazem parte de um todo. Eu não consigo separar. Você vê, né? Eu acho que toda a minha fala, ela vem misturada de direito do trabalho, direito do entretenimento, o audiovisual, a creator economy. Eu não consigo separar. Porque pra mim, e é o que eu digo, né? Cada vez mais eu escuto os meus amigos da pós falando, e o que eu sinto é que cada vez mais é o ecossistema que precisa conversar. É isso. É a contabilidade, é o jurídico de contrato tributário, tudo isso, é a compliance. E a marca e o criador, todo mundo conversando junto e ao mesmo tempo, para todo mundo entender e fazer o negócio andar. E, obviamente, isso precisa de velocidade, porque no mundo do entretenimento e da creator economy, tudo é muito veloz, tudo é para ontem, né? E aí, as pessoas têm uma tendência de pensar, não, o compliance burocratiza, ele puxa para trás, enquanto a creator economy está tentando avançar. A gente precisa um pouco desmistificar isso, até como a gente começou a nossa conversa aqui, Sem né? dúvida. Precisa desmistificar esse lugar de que um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Se todo mundo trabalhar em conjunto, a coisa flui muito melhor, a gente garante que os riscos vão ser muito menores, vão estar mitigados, vão estar minimamente controlados para que a gente entregue um resultado efetivo para todo mundo. Acho que é isso que a gente tinha para falar, né? Jaque, obrigada por contribuir aqui com a gente, contando um pouco da sua história. E agora, pessoal, a gente vai passar, eu e a Jaque aqui, para comentar as notícias dessa semana. Separamos algumas notícias muito importantes, já que eu sempre comento aqui a notícia, faço uma breve contextualização e aí depois a gente entra num bate-papo sobre essa notícia. A primeira notícia que eu separei aqui fala IA versus Creator Economy. A Jaque tocou aqui um pouquinho nesse tema da IA, e aí a notícia fala IA versus Creator Economy. Será que o uso da IA vai acabar com os influenciadores? E aí, enfim, a breve contextualização aqui, já quero, na breve contextualização, botar uma pimenta, tá, Jaque? Então, na contextualização é o seguinte, para influenciadores e para as marcas, o uso da IA em conteúdos é um risco reputacional, porque, afinal, ela acaba olhando para a autenticidade, mas a autenticidade pode ser muitas vezes questionada e o uso da inteligência artificial nisso pode gerar uma desconfiança ali sobre o conteúdo gerado e essa desconfiança pode acabar levando o desengajamento, que é o que ninguém quer numa contratação, né, da Creator Economy. Então, se o público percebe que aquele vídeo, aquela publi, aquele anúncio foi gerado por alguma máquina, né, pela IA, e não pelo criador de conteúdo em si, que o criador não gerou aquilo ali de fato, qual é a legitimidade que está ali presente? Muitas vezes se perde essa legitimidade. Então, eu vejo que a Creator Economy, ela é eficiente em dar aquela... juntar, né, aliar a criatividade humana com a governança, e aqui eu não estou falando só de governança tecnológica, estou falando de governança como um todo, mas, obviamente, tem que observar ali as adaptações, tendo cuidado com ética, com integridade, com diversidade, com inclusão, com as imagens que estão sendo tratadas ali. E, enfim, no meu ver, isso é um diferencial competitivo, mas ele pode ter riscos reputacionais ligados a isso, né? Considerando isso que eu estou falando, que eu acho que é um diferencial, o uso da IA ela pode se tornar um diferencial competitivo, mas se não muito bem gerenciado, eu acredito que ela pode trazer o risco. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que pode trazer risco? Você acha que tem como mitigar? Você acha que nos contratos a gente tem como olhar com cuidado para isso? Sem dúvida. A atualização recente do nosso contrato colocou lá uma cláusulazinha para inteligência artificial, porque precisa olhar para isso.
Recentemente escutei uma pessoa dizer que a inteligência artificial, ela está olhando para o passado. A gente vai usar a inteligência artificial a nosso favor. Mas quem cria, e a gente está falando de creator economy, é justamente, né, a economia criativa, quem cria somos nós. E se uma marca contrata um criador de conteúdo para criar, se ele fica 100% apoiado na inteligência artificial, sem usar dela né, como um apoio de fato, mas assim, vindo a criação dele, eu acho que isso tem muito a perder. E como a gente está falando de olhar para o passado, a gente flerta ali com um plágio, que assim, a gente também tem que ter muita atenção. E não é que a inteligência artificial não vá virar um criador de conteúdo, porque temos. Temos Magalu, né? Maravilhosa, inclusive. E recentemente eu descobri que tem uma tal de Virgínia Pobre, que eu achava que era uma pessoa parecida com a Virgínia, mas não, é uma inteligência artificial também. Então, assim, a inteligência artificial, ela está andando junto com a gente. Mas eu acho que isso tem que ficar cada vez mais claro no nosso posicionamento, porque é isso, a gente sabe que a IA da Magalu é uma IA. Uhum. Ela não se vende como uma pessoa, né, se passando por uma pessoa. Eu acho que o cuidado é todo nisso, sabe? De como você se coloca. Vale realmente a pena você, acho que, sabe, pela falta de cuidado no que você está produzindo, apoiar 100% na inteligência artificial? Eu acho que não. A inteligência artificial, ela tem que andar do seu lado. Cara, você falou um negócio aí que me chamou muita atenção, assim. Você falou a palavra mais de uma vez, né? Os derivados ali, de apoio, apoiar, apoiando. Então, acho que é isso, assim, traz a inteligência artificial como um apoio e não como o criador substituto, óbvio. efetivo, né? Até porque a própria Magalu, existe uma pessoa por trás. Existe né, tem alguém que está criando aquilo ali. Então, não dá para você... Até porque eu acho que nessa, até o título da notícia é versus. Eu não acho que é versus. É usar a inteligência artificial a nosso favor. A nosso favor. Com toda certeza. Mas, olhando para aquilo e entendendo até onde ela vai e até onde eu vou. Que eu vou fazer a entrega, não é a inteligência artificial que vai fazer. Nossa, incrível o que você falou, porque me conversa com outros temas aqui. Eu acho que há uns 2 episódios atrás eu comentei com o pessoal sobre a necessidade de a gente ter uma política de IA dentro das empresas. Sem então, dúvida, isso conversa Nath, com o que você está falando. sem dúvida. Porque a partir do momento que a empresa tem uma política de IA estabelecida, trazendo essas informações para os, enfim, colaboradores, os funcionários internos, essa política também vai servir para quem for falar em nome da empresa. Sem e dúvida. um criador de conteúdo está fazendo isso, né? Sem dúvida. Então, assim, essa política de IA, mais uma vez, me parece que não tem caminho da gente continuar, enquanto empresas, tendo a nossa atuação que, como a Jaque falou, vai estar apoiada no uso da IA, né? A meio apoiada no uso da IA. Vai estar apoiada no uso da IA, mas também não pode ser a IA responsável por tudo. Então, a gente precisa ter uma política, porque vai nortear, inclusive, como que não só os funcionários podem utilizar a IA, mas como, né, enfim, os contratados, a creator economy, os influencers que vão estar falando, vai fazer justamente para, mais uma vez, mitigar os riscos do desengajamento, do impacto reputacional que a utilização de uma IA no dia a dia ali, representando aquela empresa, né, para os seus consumidores pode ter. Então, assim, acho que você trouxe reflexões, pelo menos para mim, e imagino que para o pessoal que está vendo e ouvindo a gente também, reflexões muito Não dá para a gente negar a existência, até porque se você nega a existência, tem 60 milhões de pessoas que não estão negando e estão usando a favor. Estão automatizando o processo, sabe? Tá realmente vendo o que existe no mercado, que eu acho que isso é um trabalho muito importante. Você entender todas as inteligências artificiais que existem e saber onde você vai usar cada uma. E a partir do momento que você não nega a existência, você traz para dentro da tua empresa com todas as regras de como usar, seu negócio deslancha. Porque você automatiza, você cria fluxo, você joga acho que aquele trabalho, sabe, que a IA consegue resolver e mais fácil. desocupa. Te desocupa e você consegue criar, de fato. Porque a gente precisa de tempo, né? Não só o criador de conteúdo, mas todos nós precisa de tempo. E se a gente puder demandar para a IA coisas que nos ocupam tempo, a gente
ninguém tá com tempo sobrando, a gente sabe disso, mas sobra um pouquinho mais de tempo pra gente fazer essas coisas que demandam a nossa cabeça, que a IA não tá substituindo, né? Exatamente. Tá fazendo isso por nós. Exatamente. Agora, pessoal, eu quero comentar já aqui com você uma segunda notícia que a gente separou aqui. E aí, ela que eu acho muito legal essa notícia, porque a gente vai trazer a ideia de influenciadores, de, né, enfim, criadores de conteúdo que inicialmente não são, mas vai naquela linha do que a Jaque falou. Essas pessoas são conhecidas e se tornam, obviamente, com a interação com o público se tornam criadores de conteúdos. Então, a notícia é: duelo entre Popó e Vanderlei termina em briga generalizada. A gente está rindo porque a gente comentou um pouquinho sobre isso antes, né? Então, a breve contextualização dessa notícia é: no embate realizado no fim de semana no evento Spaten Fight Night, o duelo entre Popó e Vanderlei Silva terminou em caos. O confronto foi encerrado no quarto round após desclassificação do Vanderlei Silva e, logo após o anúncio do veredito, membros das duas equipes invadiram o ringue e iniciaram uma briga generalizada. Aqui vale o destaque, pessoal, que eu vou fazer aqui para vocês, é que o evento chamado Spaten Fight Night era um evento promovido e organizado pela cervejaria Spaten. Então, eu tenho certeza absoluta que essa cervejaria, ao organizar esse evento, não quis fazer a conexão do uso de bebida alcoólica, que é o produto deles, com pancadaria. Eu tenho certeza absoluta. Mas vem o lado da Creator Economy aqui, né? Então, é exatamente isso que a gente precisa conversar aqui, que eu quero fazer essa pergunta para vocês. Já que, considerando esse episódio, que, enfim, que a gente pode chamar de bizarro, né? Com atletas envolvidos, que, enfim, são atletas, as suas equipes, o pessoal que gera conteúdo. Esse evento, ele estava sendo promovido, enfim, no horário nobre da TV Globo, né? Então, a gente sabe que muitos recursos estavam sendo investidos ali. Então, enfim, esse episódio todo, ele, obviamente, ele gerou um impacto reputacional, um impacto no público. E como que você enxerga que, enfim, o compliance, a governança das empresas, da imagem das empresas, como que isso deveria ter sido aplicado, como que poderia ter sido evitado o que aconteceu, se não pudesse ter sido evitado, o que poderia ter sido feito para gerenciar aquela crise ali. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Primeiro que foi um episódio bizarro. Lamentável, eu acho que é lamentável. Tanto lamentável que os dois se lamentaram depois nas redes, né? Eles foram a público falar. O primeiro pensamento que eu tive, isso foi muito engraçado, porque o primeiro pensamento que eu tive foi justamente isso. Falei, meu Deus do céu, o nome da Spaten no meio disso tudo. Porque é isso, né? Eu acho que não só você, né? O Brasil inteiro na hora pensou isso. Eu só pensei, quem bateu em quem, tudo bem. Tô preocupada também com as pessoas que apanharam. Mas eu olhei, eu falei, gente, bem o nome da Spaten lá, escancarado. E, né, a gente tá falando de um esporte, a gente não tá falando de pancadaria solta. Não era uma briga de rua que estava patrocinada pela Spaten, não. A gente tá falando de um esporte. Talvez, não sei, Nath, uma conscientização pré-evento, né? Eu concordo com você. Sabendo, porque existe toda... Eu não entendo muito desse universo das lutas e tudo mais, mas eles têm lá aquela preparação, que eles ficam se encarando. Mas eu acho que deixar até isso tudo muito bem dito, gente. Lembrando que isso aqui é esporte, que isso aqui não é uma... Vocês estão aqui para promover o evento e a cerveja, não a pancadaria, E né? até, talvez, pregar mais os valores daquela empresa. O que a empresa quer trazer com aquilo. Porque eu tenho certeza absoluta que o intuito da Spaten era muito mais falar de esporte Com certeza. do que falar de socos e pancadarias e chutes e agressões. Não era isso. Então, eu acho que esse briefing de tudo bem que vocês vão estar com os nervos à flor da pele lá, mas não se esqueçam o que está por trás. Talvez, se vocês se esquecerem, toma aqui uma cláusula também de uma multa bem alta. Se vocês ferirem a minha reputação, vocês vão ter que arcar com isso. Só que é um universo muito doido, né? Eu digo que é um universo muito maluco. Porque eu não sei se você viu o que aconteceu depois. Ai, meu Deus. Publicidade dos dois pra algum fast food. Do Popó e do... Quem é a outra pessoa? Vanderlei. Do Vanderlei. Os dois lado a lado fazendo publicidade. Aí a gente vê o que a gente estava falando aqui sobre a velocidade
das entregas, né? Da Creator Economy. Mas, assim, eu acho que o ponto... Acho que a gente tem que ter um cuidado, e aí as empresas que fazem essas contratações, as marcas, elas precisam ter esse cuidado, porque muitas vezes, não estou dizendo que foi o caso ali, mas muitas vezes essas coisas são premeditadas, inclusive para algo na sequência, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Você imagina o impacto reputacional que não houve para a Spaten especificamente, sem dúvida. né? Não só o impacto reputacional, mas o impacto financeiro, que foi investido, os valores financeiros que foram investidos naquele festival, e aí naquela luta. E o que ficou marcado foi Exatamente. a briga generalizada no final. Talvez as pessoas hoje lembrem mais por conta da briga generalizada do que se tivesse acontecido tudo bem. Mas pouco interessa, porque o que as pessoas lembram é numa imagem negativa. Então não é isso que você quer. Você, enquanto empresa, enquanto marca, não é isso que você quer, né? Você não quer associar o seu nome a uma coisa negativa, né? Não é, mas é porque pelo menos todo mundo falou da Spaten. Acho que não é esse o caminho. Não, definitivamente não é. Agora, trazendo nessa pimentinha que você trouxe aqui, você acha que poderia, na Spaten, por exemplo, ter alguma cláusula, enfim, não só falando sobre, se vocês esquecerem, se vocês ultrapassarem os limites, mas também uma cláusula não só de rescisão, mas de recomposição até financeira, caso depois tenham feito situações como essa, de gravarem uma outra publicidade, alguma coisa nesse sentido. Sem dúvida. Eu não sei como que aconteceu tudo isso. Talvez a inteligência tivesse que vir até da própria Spaten e fazer essa publicidade depois e juntar os dois e criar em cima disso. Mas, enfim, a outra marca, nessa correria dessa Creator Economy, foi na frente, contratou e fechou. Mas, sem dúvida, eu acho que pelo menos uma cláusula de... Não é nem de retratação, mas limpem a bagunça que vocês fizeram. Não só devolvam os valores recebidos, mas limpem a bagunça que vocês fizeram, porque vocês desrespeitaram o valor da minha empresa, né? Eu acho que é muito sobre isso. O impacto da gracinha que vocês fizeram foi um impacto reputacional na minha empresa, né? Eu acho muito interessante a gente estar falando sobre esses temas, Jaque, porque para mim me chama a atenção, assim, a gente aqui hoje pouco falamos algumas vezes, mas a gente pouco falou, como em outros episódios, tantas palavras compliance, governança, tudo isso. Mas tudo que a gente falou tem conexão com isso que a gente... com esses temas relacionados a compliance e governança. E aí me traz mais uma vez, essa sensação, e para além da sensação, essa urgência de que o compliance ele precisa estar em todas as áreas da empresa. Então, o compliance precisa estar no marketing, precisa estar na comunicação, precisa estar no jurídico, precisa estar com quem trabalha com a Creator Economy, com os influenciadores. O compliance ele precisa estar conectado em todas essas áreas da empresa. Desde a raiz do negócio. Sim. Eu acho que para o negócio vingar, eu acho que o negócio vinga muito bem se ele tem um ecossistema bem montado. E é nisso, né? Como que você vai cobrar algo que a pessoa não sabe que ela tem que cumprir? Eu acho que é justamente aí que o compliance entra desde o começo. Vamos organizar a casa para a casa crescer. É o alicerce da casa, né? É o chão da casa, é o que traz a cultura. Exato. E aqui é a cultura de integridade, a cultura de ética traz isso para todo mundo. Então, mais uma vez, me deixa muito feliz essa nossa conversa aqui, porque eu acho que é isso. Essa nossa conversa, ela consegue mostrar para as pessoas que os itens e os valores relacionados à cultura de integridade e ética das empresas, eles precisam estar desde o início nesse alicerce da nossa casa. E isso precisa estar difundido em todas as áreas da empresa. Então, não dá para a gente falar de compliance só quando a gente está falando do comercial, quando a gente está falando, enfim, de uma área de gestão de riscos. A gente precisa falar de compliance em todas as atuações da empresa. Eu costumo dizer, já que para o pessoal que trabalha com a gente, que eu gostaria muito que eu perdesse o meu emprego. Por que eu falo isso? Porque eu gostaria que o compliance ele fosse tão robusto e tão inserido em todas as áreas da empresa que não fosse necessário um departamento de compliance dentro das empresas. Eu costumo falar isso porque eu acho que é exatamente o sonho de todo mundo que trabalha de compliance. Por sorte, não perderei meu emprego tão cedo, porque a gente ainda precisa, enquanto sociedade, andar muito tempo. Por quê?
as empresas, elas são, você sabe disso, eu tenho certeza, mas as empresas, elas são uma micro-representação da sociedade, né? E é disso que a gente está falando. A gente precisa que para a sociedade, para as empresas, a gente tenha essa cultura de integridade e ética Sim. difundida como um Sim, todo. sem dúvida. Então, me chama muito a atenção e eu gosto muito que a gente esteja caminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje com essa constatação de que o compliance ele precisa estar conectado com todas as áreas da empresa. Sim. E a gente trazendo você para falar da Creator Economy aqui, ela me fortalece essa percepção de que precisa estar conectado com tudo, até com a Creator Economy, que a gente muitas vezes acha que é isso. Não, vai resolver ali uma coisa rápida, é uma publi rápida, é um anúncio, eu não sei o que na verdade não é. É um cuidado que precisa ter em cima disso tudo. E eu acho que assim, uma visão que precisa ter é que é um mercado em expansão absurda e é muito dinheiro circulando. E onde circula muito dinheiro, primeiro que existe muita gente trabalhando, e segundo que existe muita iminência de risco. Então, assim, é um setor que precisa ser olhado. Porque é justamente um setor que está buscando a formalização, a profissionalização e o compliance está de mão dada com isso. Com certeza. Para enfim, organizar isso tudo, essa formalização que precisa. Jaque, eu queria te agradecer por você ter topado vir aqui conversar com a gente, ter trazido essa novidade, essa informação que, como você disse, já está, enfim, a Creator Economy não é algo novo, mas essa denominação, essa formalização desse espaço de conhecimento é algo que está muito novo e a gente aqui no Pod Compliance não poderia deixar de trazer esse tema para conversar. E eu precisava trazer você porque sempre que eu preciso tratar algum tema relacionado a esses assuntos da Creator Economy, enfim, toda essa parte de contratação, porque a gente trabalhando com algumas empresas pela Compliance PME, a gente acaba também tocando nesse assunto. Sempre que eu preciso de uma ajuda, eu recorro à Jaque. Então, se vocês também tiverem alguma necessidade, tenho certeza que a Jaque está à disposição para poder apoiar vocês. Então, queria te agradecer demais por ter vindo aqui, contar para todo mundo um pouquinho da sua história e comentar suas notícias com a gente. Obrigada de verdade, espero você num próximo episódio. Hein? Com certeza, foi um prazer. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, então, a gente assim encerra mais esse episódio do Pod Compliance. Queria agradecer a todos vocês que ouviram até aqui, que assistiram a gente até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil, tenha ajudado a vocês desse universo de compliance a trazer essa clareza, porque o nosso bate-papo aqui é realmente nesse sentido de trazer novidades para vocês. Então, eu espero que vocês tenham curtido, assim como a gente curtiu esse bate-papo aqui. E se você curtiu, compartilha nas suas redes, leva essa palavra, né, essa catequese do compliance para outras pessoas, divulga nas redes sociais. Não esquece de seguir a gente, ativar o sininho. Isso para a gente é muito importante, a gente conta com a divulgação de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato, entre em contato com a gente lá no @podcompliance, no @compliancepme, a gente está super à disposição. E até o próximo episódio. Afinal, compliance é para todo mundo. Tchau, tchau.